Você já olhou para uma mulher e achou que ela era inabalável? Forte, decidida, independente, como se nada no mundo pudesse tocá-la. Eu também. Mas com o tempo, e principalmente com os olhos treinados pela filosofia estoica, percebi que até mesmo as almas mais firmes escondem batalhas silenciosas. E é aí que muitos homens se perdem e na ilusão da força absoluta, esquecem que por trás de cada olhar firme existe um universo complexo de emoções, dúvidas e fragilidades. Hoje, quero revelar a você 10 dessas fraquezas ocultas. Não para explorá-las, mas para compreendê-las. Porque um homem verdadeiramente forte não domina, se ele entende. Eu aprendi com Sêneca que aquilo que não compreendemos, tememos ou ignoramos. E no convívio com as mulheres ao longo da vida, percebi como muitos homens falham por não enxergarem além da superfície. Não se trata de fraquezas no sentido pejorativo. Longe disso. Trata-se de nuances, de sutilezas emocionais que, quando reconhecidas, fortalecem não só os relacionamentos, mas também a nossa própria humanidade. A mulher que você ama, admira ou tenta conquistar carrega dentro de si pressões silenciosas, carências sutis e inseguranças mascaradas. Saber disso muda tudo. Ao longo deste vídeo, não vou te entregar respostas prontas nem fórmulas mágicas. Vou te guiar como Epicteto guiaria um discípulo, com verdades duras, mas libertadoras. Vamos olhar para aquilo que muitos evitam, que outros fingem não ver, mas que está presente em todas as interações que você já teve com uma mulher, mesmo sem perceber. E quando você enxergar essas fraquezas não como falhas, mas como pontos de contato humano, tudo vai fazer sentido. O respeito cresce, a empatia floresce e você se torna um homem mais íntegro. Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo faltando no seu entendimento sobre elas. E acredite, esse vídeo não é sobre elas. É sobre você. Sobre como você escolhe enxergar o mundo à sua volta. Sobre como você reage ao que não controla, uma das pedras angulares do estoicismo. E eu te garanto, vá ao final desta jornada, você vai se surpreender não apenas com o que descobrirá sobre as mulheres, mas com o que descobrirá sobre si mesmo. Respire fundo. Esvazie seu julgamento. E prepare-se para ver o invisível. Porque as fraquezas femininas que vou revelar agora, e são aquelas que quase ninguém tem coragem de enxergar. E menos ainda, de compreender. Desde cedo, eu acreditava que mulheres emocionalmente fortes não precisavam de nada nem de ninguém. Era como se a independência delas fosse a prova de qualquer fragilidade. Mas com o tempo, principalmente ao silenciar meu ego para escutar de verdade, percebi uma das fraquezas mais escondidas, a ilusão da autossuficiência. Muitas mulheres se moldam para parecer inatingíveis, não porque não sentem, mas porque foram ensinadas a não demonstrar. E nós, homens, somos rápidos em aceitar esse disfarce como verdade, sem questionar o que há por trás. Uma mulher pode ter carreira, presença, discurso firme e mais ainda assim carregar um medo profundo, de ser vista como fraca por desejar apoio. A verdade é que, por trás dessa força, muitas vezes existe um desejo silencioso de ter alguém em quem confiar sem ser julgada. O estoicismo me ensinou que a verdadeira força está em reconhecer o que sentimos, e mais ainda, em compreender os sentimentos dos outros sem desprezo. Quando um homem ignora essa necessidade por detrás da pose forte, ele fecha a porta para a conexão real. Ao contrário do que muitos pensam, acolher essa fraqueza não é salvar ninguém. É estar presente. É ter a coragem de dizer, eu vejo você. As mulheres que mais parecem independentes são, muitas vezes, aquelas que mais foram deixadas sozinhas em momentos de dor. E essa solidão molda um comportamento defensivo, que poucos ousam tocar. Quando você tem a coragem de enxergar isso, sem querer consertar ou controlar, mas apenas compreender, você se torna um porto seguro. E isso, meu amigo, é raro. Aprendi com Marco Aurélio que não devemos nos ofender com a dor dos outros, mas sim acolhê-la como parte do nosso dever como seres humanos. Se você deseja realmente entender as mulheres, comece por aqui, reconhecendo que a autossuficiência pode ser uma armadura. E como toda armadura, ela protege mas também pesa. Quando um homem enxerga isso com respeito, ele deixa de ser mais um na multidão e passa a ser lembrado.
E ser lembrado por acolher a verdade de alguém é uma força estoica que poucos possuem. Existe algo que raramente se fala, mas que eu já vi com clareza nos olhos de muitas mulheres: o medo silencioso de não ser suficiente. Não importa o quanto ela conquiste, o quanto se esforce ou o quanto elogie a si mesma frente ao espelho, e esse medo sussurra. Sussurra quando ela se compara com outras. Quando sente que precisa ser sempre mais bonita, mais inteligente, mais interessante, para não ser esquecida. E a maioria dos homens nem percebe esse grito abafado por trás dos sorrisos confiantes. Eu mesmo já fui cego a isso. Achava que bastava dizer você é linda ou eu gosto de você do jeito que é. Mas palavras vazias não tocam fundo quando o olhar não acompanha a presença. A mulher que teme não ser suficiente precisa ser vista com atenção, não com pressa. Precisa ser escutada sem distrações. Porque, muitas vezes, o que ela mais quer não é validação externa, mas a segurança de que pode ser vulnerável sem perder valor. E essa segurança, quem oferece, é aquele que tem domínio sobre si. Isso é domínio estoico, oferecer estabilidade emocional, mesmo em meio ao caos. É nessa fraqueza que mora uma das maiores oportunidades para o homem verdadeiro se destacar. Porque, ao contrário do que se pensa, ela não quer ser colocada num pedestal. Ela quer ser compreendida como humana. Como alguém que sente, que erra, que se cobra, que, mesmo assim, merece ser amada. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. E muitas mulheres julgam a si mesmas com mais dureza do que qualquer homem jamais ousaria. Saber disso muda tudo. Quando um homem percebe essa verdade e age com gentileza, mas sem fragilidade, com firmeza, mas sem dureza, ele se torna uma presença rara. E a raridade é lembrada, é respeitada, é desejada. O medo de não ser suficiente é um espelho do nosso próprio medo de falhar como homens. E se a sua presença puder aliviar esse fardo, ainda que um pouco, você se torna parte da cura. Não com promessas ou frases prontas, e mais com consistência. Com a virtude que nasce do autoconhecimento e da ação justa. E isso, meu irmão, é filosofia viva. Houve um momento em que me peguei observando o ritmo acelerado com que algumas mulheres vivem, sempre tentando dar conta de tudo. Trabalho, aparência, vida social, relacionamentos, e percebi que, por trás disso, existe uma carga invisível e a expectativa constante de ser impecável. Não é algo que elas escolhem carregar. É algo que foi imposto, silenciosamente, por uma sociedade que as julga em cada gesto. E nós, muitas vezes sem querer, reforçamos esse peso. O que mais me tocou foi perceber que essa cobrança vem de todos os lados, mas a mais cruel, muitas vezes, vem delas mesmas. Não porque querem competir, mas porque aprenderam que, se errarem, serão descartadas. É nesse ponto que o homem precisa despertar. O estoico não é indiferente ao sofrimento alheio, se ele observa, compreende e age com virtude. E a virtude aqui é simples de aliviar, e não aumentar, a carga emocional de quem caminha ao nosso lado. Já ouvi mulheres fortes desabarem em silêncio quando, pela primeira vez, alguém olhou para elas e disse: "Você não precisa provar nada para mim." Essa frase, quando é verdadeira, tem o poder de desarmar defesas construídas por anos. E sabe por quê? Porque ela liberta. Ela tira o peso da performance e permite que a essência apareça. A mulher que carrega o mundo nas costas está implorando, em silêncio, para que alguém diga: "Você pode apenas ser." E esse alguém pode ser você. Compreender essa fraqueza, o fardo da expectativa, se tornar parte do antídoto. O estoico não vive para agradar a todos, mas vive para ser justo. E ser justo, nesse contexto, é parar de exigir perfeição emocional de alguém que já se cobra demais. É reconhecer que por trás da organização, da beleza, da força, há uma alma cansada, querendo apenas respirar em paz. Uma das verdades mais desconfortáveis que aprendi ao conviver com mulheres é que muitas delas já estiveram em relacionamentos onde foram apenas toleradas. E isso dói. Dói mais do que ser rejeitada de forma direta. Porque ser tolerada é ser vista como suficiente por enquanto, como alguém que preenche um vazio, mas não é realmente valorizada.
E isso vai corroendo a autoestima, lentamente. Essa fraqueza se manifesta de forma sutil. Em gestos que tentam agradar, em silêncios que escondem medos, em sorrisos que camuflam a insegurança de não saber se está realmente sendo amada. Eu, como homem, já estive do outro lado, já fui quem tolerou sem perceber, por imaturidade ou desatenção. Mas com os olhos abertos pelo estoicismo, entendi que amar é uma escolha consciente, não um favor. E toda mulher sente quando está sendo apenas suportada, em vez de desejada com presença. O desejo de ser escolhida de verdade, não por carência, não por conveniência, mas por conexão real, é algo profundo. É um anseio silencioso que, quando não é atendido, transforma a mulher mais forte em alguém silenciosamente destruída por dentro. E é aí que entra o homem íntegro. Aquele que enxerga a mulher como um fim em si mesma, e não como um meio para seus desejos. A sabedoria estoica me ensinou que aquilo que controlamos está em nossas escolhas. E escolher amar de forma presente, consciente e verdadeira, e é uma das escolhas mais revolucionárias que um homem pode fazer hoje. Você não precisa prometer o mundo. Precisa apenas estar inteiro, escolher de forma clara, e deixar isso evidente nos atos, não nas palavras. Nem sempre é o abandono físico que machuca. O abandono mais cruel é o emocional, se estar presente no corpo, mas ausente na alma. E isso, eu vi acontecer diante de mim mais vezes do que gostaria. Mulheres vivendo ao lado de homens que as escutam com os ouvidos, mas não com o coração. Que respondem por obrigação, mas não por conexão. Isso gera uma ferida silenciosa e o medo de que, mesmo acompanhadas, elas estejam sozinhas. Esse tipo de abandono gera insegurança crônica. Ela começa a se questionar: será que sou chata? Será que estou pedindo demais? E pouco a pouco, ela se retrai, se adapta, se cala. Esse silêncio, para muitos homens, é confortável, mas para ela, é o início do fim. O estoicismo me ensinou que devemos estar atentos ao que depende de nós. E estar emocionalmente presente, meu irmão, depende só de você. Presença não é estar ao lado. É estar dentro do momento com atenção plena. É escutar com os olhos, responder com a alma, perceber até o que não é dito. Quando você pratica isso, você cura. Você mostra que ela não está falando sozinha. Que sua dor importa. Que sua alegria não é invisível. Isso é mais poderoso do que qualquer presente caro ou grande gesto público. A mulher que já sentiu o frio do abandono emocional desenvolve um medo profundo de repetir essa dor. E se você não for capaz de perceber isso, ela vai se afastar antes mesmo de tentar. O verdadeiro homem estoico está atento. Ele sabe que o amor não se prova nos grandes momentos, mas no simples ato de estar com verdade, com atenção, com presença. Quantas vezes você já escutou uma mulher apenas esperando a sua vez de falar? Eu confesso, fiz isso por anos. Achava que minha função era resolver, corrigir, aconselhar. Até que entendi que ela não quer uma solução, se ela quer ser compreendida. E essa foi uma das maiores lições emocionais da minha vida. Porque escutar sem tentar consertar é um ato de humildade, e humildade é uma virtude estoica essencial. A mulher que se abre quer saber se é seguro ser vulnerável. Se você responde com pressa, com conselhos automáticos, você perde a chance de conhecer a alma dela. E ela se fecha. Se retrai. E começa a esconder o que sente, não porque quer, mas porque você ensinou a ela que ali não há espaço seguro. Escutar com presença é um dos maiores gestos de carinho que um homem pode oferecer. Você não precisa resolver o mundo. Precisa apenas estar presente o bastante para acolher. Às vezes, tudo o que ela quer é alguém que diga: eu entendo. Sem interrupções, sem correções, sem julgamentos. Isso é tão raro hoje, que se torna inesquecível quando acontece. A maioria escuta para responder. Poucos escutam para compreender. Um homem treinado na filosofia estoica sabe que não precisa ter opinião sobre tudo. Que há força no silêncio, quando ele é pleno de presença. Quando você escuta uma mulher com os ouvidos da alma, você não apenas cria intimidade, você cura feridas antigas. Feridas que ela mesma nem sabia que ainda carregava.
Talvez uma das fraquezas mais cruéis que muitas mulheres enfrentam diariamente seja o ciclo silencioso da comparação. A cada rolar de tela, uma avalanche de padrões inalcançáveis, em corpos irreais, vidas perfeitas, relacionamentos de vitrine. Por fora, elas seguem firmes. Por dentro, questionam se estão à altura. Eu vi isso de perto, se ignorei, até que aprendi a perceber os pequenos sinais. Ela não vai dizer com todas as letras, mas vai se calar depois de ver aquela foto. Vai disfarçar o desconforto com piadas. Vai sorrir com os lábios, mas não com os olhos. Essa comparação constante corrói a confiança e alimenta a dúvida. Não importa o quanto ela ouça elogios, se não acreditar neles. E a verdade é que, por mais fortes que sejam, muitas mulheres se sentem em constante competição invisível. Com outras, com versões anteriores de si mesmas, com o que acham que deveriam ser. É aí que a presença de um homem consciente faz toda a diferença. Não com frases prontas, mas com ações verdadeiras, atenção aos detalhes, reconhecimento real, presença ativa. O estoicismo ensina que devemos olhar para dentro, e não para fora, para julgar nosso valor. Mas como fazer isso em um mundo que grita padrões a cada segundo? Ao reconhecer que essa dor existe, você deixa de ser mais um na multidão. Você se torna aquele que vê o que ninguém enxerga. E isso é poderoso. Porque a mulher que vive sob o peso da comparação não quer ser a mais bonita. Quer ser a mais vista. A mais escutada. A mais respeitada na sua individualidade. Quando você valoriza o que é autêntico nela, quando a faz sentir que não precisa competir para merecer amor, você quebra esse ciclo silencioso. E ao fazer isso, você se alinha com o verdadeiro propósito estoico de agir com virtude, com justiça e com clareza. Você não apenas ama, você eleva. E ela nunca vai esquecer disso. Às vezes, o que afasta uma mulher não é a falta de amor, ou é o medo do que esse amor exige. Intimidade emocional, para muitas, é terreno perigoso. Porque já confiaram demais e caíram feio. Já se abriram para alguém que usou sua alma contra elas. Então hoje, mesmo querendo conexão profunda, muitas mulheres têm medo de sentir. Medo de mergulhar. Medo de perder o controle. Eu já estive com mulheres que pareciam distantes, frias, até indiferentes e mais no fundo, estavam apenas protegendo o que restava de si. E foi com o olhar de quem não julga, mas compreende, que vi essas barreiras começarem a cair. O estoico sabe que não força portas. Ele espera, com paciência e consistência, que elas se abram por livre vontade. Porque intimidade verdadeira só nasce onde a confiança construída. O maior erro que eu já cometi foi confundir medo com desinteresse. Mas quando entendi que a frieza era, na verdade, uma armadura emocional, tudo mudou. E percebi que o que ela mais precisava era de espaço, não pressão. De constância, não intensidade momentânea. A mulher que teme intimidade carrega cicatrizes. E se você não tiver maturidade para respeitá-las, vai repeti-las. A filosofia estoica nos ensina a sermos senhores das nossas emoções, mas também compassivos com as dos outros. Se você deseja que uma mulher confie em você de verdade, mostre que seu coração é terra firme. Que você não vai usá-la como palco para provar sua masculinidade, mas como uma ponte para crescer junto. Intimidade emocional não se força, se constrói com respeito e presença. Você pode achar que ela está segura. Que ela se ama. Que se veste bem porque está confortável consigo mesma. Mas nem sempre é assim. Por trás do corpo que você admira pode existir uma mulher que se vê com olhos de julgamento. Que aprendeu a se criticar antes que alguém o fizesse. Que se olha no espelho com mais rigor do que qualquer revista jamais exigiria. E isso, meu irmão, é uma dor invisível. Quantas vezes você já elogiou algo esperando que ela sorrisse e, em vez disso, ela desviou o olhar? Não é falta de gratidão. É desconforto. Ela ainda está tentando aceitar o próprio reflexo. E é aqui que muitos homens falham, acham que um elogio superficial é suficiente. Mas não é sobre dizer você está linda, se é sobre fazê-la se sentir linda com sua presença, com seu respeito, com seu olhar não objetificador.
Quando ela percebe que você enxerga beleza onde ela só vê defeito, você se torna um espelho mais verdadeiro que o próprio espelho. E isso cura. A mulher que duvida do próprio corpo não precisa de críticas ou conselhos. Precisa de um espaço onde não se sinta avaliada. Onde possa existir sem medo. Onde a imperfeição seja não apenas aceita, mas admirada pela verdade que carrega. O homem estoico entende que a beleza é efêmera, mas o caráter e o respeito duram. E por isso, age com generosidade nos gestos e com firmeza no olhar. Você não precisa provar que ela é bela para o mundo. Basta mostrar que, para você, ela já é. E isso, quando é sentido, é inesquecível. Pode soar contraditório, mas muitas mulheres fortes têm um desejo quase obsessivo por controle da situação, das emoções, do futuro. Não porque querem dominar, mas porque temem ser dominadas novamente. A perda de controle, para quem já foi traída, manipulada ou subestimada, é uma ameaça constante. E essa necessidade, às vezes, aparece como rigidez, impaciência ou resistência à entrega. Eu já vivi isso de perto. Queria me aproximar, mas ela recuava. Não por falta de sentimentos, mas por medo de perder o equilíbrio. E foi aí que percebi, não é sobre mim, é sobre as dores que vieram antes. O estoicismo me ensinou a não reagir com ego, mas com consciência. Se ela busca controle, ofereça segurança. Não imponha presença, construa espaço. A mulher que tenta controlar tudo está, na verdade, tentando não quebrar de novo. Quando você entende isso, muda sua postura. Você para de competir com o medo dela e começa a ser um aliado contra ele. Ao invés de disputar poder, você oferece paz. E aos poucos, ela aprende que pode confiar. Que pode soltar o controle sem se perder. Um homem centrado, com princípios, com clareza de propósito, não se sente ameaçado por essa necessidade. Ele compreende. Ele sustenta. Ele equilibra. A firmeza de um homem calmo vale mais do que 1000 promessas. E para a mulher que vive no fio da tensão, essa calma e salva. No fim das contas, o que a maioria das mulheres realmente busca é paz. Não um conto de fadas, não um final perfeito, mas um lugar onde possa respirar sem medo. Onde não precise provar nada. Onde sua alma possa descansar. E quando percebi isso, tudo mudou. Porque eu parei de tentar ser o mais interessante e passei a ser o mais presente. E isso, meu irmão, é raro. A mulher que busca paz já viveu tempestades demais. Ela quer estabilidade, não monotonia. Quer profundidade, não jogos. E o homem que entende isso para de competir com o passado dela. Para de tentar ser o herói e se torna o companheiro. O estoico não se vende como salvador. Ele vive com retidão, com firmeza, com serenidade. E isso é o que mais atrai num homem que já encontrou paz dentro de si. Se você quer marcar uma mulher de verdade, ofereça isso, um coração que não oscila por qualquer vento, uma mente que não explode por qualquer impulso, uma presença que não desaparece quando surgem dificuldades. Isso é o que permanece. Isso é o que transforma. Isso é o que ela, no fundo, procura, mesmo que não saiba explicar. E se você for esse homem, você não precisará correr atrás de nada. Porque paz e atrai. E a mulher que encontrar essa paz ao seu lado, vai proteger isso como o bem mais precioso. Porque ela sabe o quanto custou encontrar. E você, que foi sábio bastante para entender todas essas fraquezas ocultas, se tornará mais do que um homem. Se tornará um abrigo. Agora que você chegou até aqui, talvez tenha percebido algo que poucos homens têm coragem de enxergar. Por trás de toda mulher existe um universo que vai muito além do que é visível. Cada fraqueza que compartilhei com você não é um defeito a ser consertado, mas uma oportunidade de conexão humana real, profunda, rara, verdadeira. E se você foi capaz de reconhecer isso, mesmo que em silêncio, saiba, você já está um passo à frente da maioria. O estoicismo me ensinou que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo diante dele. E entender as fragilidades femininas, acima de tudo, um exercício de domínio interno. Requer empatia sem fraqueza,
presença sem apego, amor sem possessão. Cada uma dessas fraquezas ocultas é um convite à maturidade. Um lembrete de que, para sermos homens de verdade, precisamos primeiro ser humanos por completo. Muitos vão passar pela vida tocando apenas a superfície. Mas os que enxergam o invisível, os que sentem o que não foi dito, os que respeitam o silêncio alheio, esses serão lembrados para sempre. Porque não foram apenas parceiros. Foram refúgios. Foram espelhos que mostraram uma imagem que nem elas sabiam que podiam amar. E esse tipo de presença é mais raro do que beleza, mais valioso do que status, mais transformador do que palavras bonitas. Então a pergunta que fica é: você vai continuar sendo apenas mais um, ou vai escolher ser aquele que vê? Aquele que compreende? Aquele que transforma? Se algo dentro de você foi tocado por este vídeo, se alguma verdade silenciosa fez sentido, então compartilhe isso. Comente o que mais te marcou. Curta este vídeo para que essa mensagem chegue a mais homens que, como você, estão prontos para ver além. E se esse canal faz sentido para você, se inscreva. Não por obrigação, mas porque toda jornada se torna mais forte quando trilhada ao lado de quem entende o caminho. Seja o homem que sabe escutar o que o mundo inteiro silencia. Porque no final, não são os mais fortes que vencem, mas os mais conscientes.